Paulo, apóstolo foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo. Autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo, apóstolo, nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Recebeu 2 nomes, Saulo hebreu e Paulo romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana. Paulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Paulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no Templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina. Durante 5 anos foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino influente e de renome. Além da Bíblia, estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Saulo se preparava para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. No fim dos estudos retorna a Tarso. Alterna os trabalhos na sinagoga e a fabricação de tenda junto ao pai. Nessa época, ocorreram os grandes eventos do cristianismo. Desde 26, Jesus anunciava o Evangelho, entre 28 e 30 datam-se sua morte e ressurreição. Quando Saulo chega a Jerusalém, em 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. A maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava, ainda, que aquele fosse o Messias. Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. Conversão ao cristianismo a caminho de Damasco, Paulo teve a visão de uma luz incandescente e Jesus lhe indaga sobre as perseguições. No mesmo instante ficou cego e durante 3 dias entregou-se às orações. Amando de Jesus, Ananias vai a seu encontro, prepara seu batismo, põe a mão em sua cabeça e no mesmo instante Paulo recobra a visão e impressionado converte-se ao cristianismo para reconstruir seus pensamentos, retirar-se para o deserto da Arábia. Realiza diversas expedições missionárias pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Em 44, após pregar durante 3 anos, em Tarso, segue para Antioquia, capital da província da Síria, então a 3ª cidade do Império, logo após, Roma e Alexandria. Nessa cidade inicia a missão entre os gentios. Foi nessa cidade que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Entre 49 e 53, São Paulo realiza sua segunda viagem missionária. Entre outras cidades, vai a Macedônia, Acaia, Filipos, Atenas e Corinto. Entre 50 e 52 permanece em Corinto durante 18 meses e funda uma comunidade cristã formada por pessoas da camada mais modesta da população. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56, com o objetivo de restabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Cristo. Em 58, em Jerusalém, foi acusado de haver pregado contra a lei e além de ter introduzido um gentio no templo. Preso é enviado para Roma, onde seria julgado por um tribunal de César, mas um naufrágio interrompe a viagem. Paulo consegue permissão para ficar em prisão domiciliar. Até o ano de 62, Paulo escreveu suas epístolas, das quais 13 conseguiram sobreviver,
primeira e segunda aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, primeira e segunda aos Coríntios, aos Romanos, a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios, primeira e segunda aos Timóteo e aos Hebreus. Nas epístolas, São Paulo trata da doutrina, da ética cristã e da organização da Igreja. Na Bíblia, as epístolas seguem-se aos Evangelhos e aos Atos dos Apóstolos. Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, São Paulo, apóstolo, é novamente preso e levado para os arredores de Roma quando, em 67, foi decapitado.